de final. E ó, vou falar pra você, é mais difícil do que fosse o Fluminense. O Diniz surpreende, então é cautela e pés no chão. Dorival, estuda bem pra não vacilar na final. Fiel, representa com like. Vamos ver o que a imprensa vai falar tanto do Corinthians como do Vasco nessa final de Copa do Brasil. Fortalece, Fiel. Aqueles também que ficaram pelo caminho. Um fato muito curioso é que o terceiro e o quinto colocados do Campeonato Brasileiro, com 19 vitórias cada um, com saldo de gols, as duas equipes com saldos positivos, foram desclassificados pelo 13º Corinthians, no caso do Cruzeiro, e o 14º Vasco. Corinthians e Vasco terminaram o Brasileirão, eu estou usando o Brasileirão como um balizador, para a gente entender porque era a referência mais recente dos dois. Exato, que equipes chegaram para a disputa da Copa do Brasil. Embora seja um campeonato completamente diferente, mata-mata, até a parte estratégica, ela é diferente. Como você arma a equipe e que propósito você coloca na equipe. Porque eu jogo a primeira fora, jogo a segunda em casa, como é que eu vou me comportar? Nesse caso, assim, variava a arquibancada, o estádio é o mesmo. Né? Corinthians e Cruzeiro, sim, né? Um jogo em Minas, outro em São Paulo. Mas você pega assim, as defesas de Corinthians e Vasco, ambos tiveram 5 gols saldo negativo. E o Vasco, é a terceira pior defesa do Brasileirão, tomou 60 gols. Você fala, bom, se transportar isso, o Fluminense é favorito. Só que aí, cara, o Vasco jogou, eu acho que a postura do Vasco, que é fabricada, vamos dizer, pelo treinador, postura de um time, você tem ali os comandos individuais, mas jogadores naqueles comandos individuais, na verdade, dentro do campo, são estímulos que vêm de fora, aquilo que o treinador deseja. Né? E no caso do Vasco, você vê que o Vasco ele tentou o máximo que ele pôde se impor no jogo de ida, no jogo agora da volta. Ele poderia ter começado, para usar o exemplo do outro jogo, o Corinthians pegou o regulamento, 1-0, vantagem, botou debaixo do braço e tomou um sufoco do Fluminense no primeiro tempo. O Vasco não, falou, eu tenho a vantagem, logo eu vou aproveitá-la e jogar de outra forma. E o início foi bom. Então são posturas diferentes e o legal é nenhum jogo é igual ao outro. Com as mesmas equipes, pode ser dentro do mesmo campeonato, cada partida é diferente. E isso, essa semifinal aqui, essa perna, provou isso pra gente. Acho que o Vasco o Vasco, ele teve uma mudança, né? O Andrés Gomes e o Ryan são caras que modificam radicalmente a forma de jogar. Deve ser uma boa chance que o Fábio pegou no primeiro tempo. Do Verratti ser hoje um jogador para uma opção de mudança de característica. Sim. E não a única característica que o Vasco tinha. Até então, pouco tempo atrás, era o Vasco do Verratti. Do Verratti no sentido de que vamos trabalhar para a bola chegar na cabeça dele. Agora o Vasco está num outro sentido. E os favoritos, por tudo que a gente tinha recentemente, era mesmo o Fluminense e Cruzeiro. Porém, as duas classificações vieram em cobranças de pênalti. Então não teve assim um 3-0, um 2-0, nada disso. São placares... E com muita dedicação dos classificados. A gente falava em virada de chave. A postura do Vasco foi uma postura, eu acho que, olhando toda a trajetória do Vasco no Brasileirão, toda a dificuldade dele, dos jogadores, do Diniz, montagem de elenco, o Diniz conseguiu chegar ao final do ano tirando... assim, uma energia legal, uma vibração. O time realmente atendendo aquilo que o treinador pensa, indo para dentro de campo. A execução nem sempre é a melhor possível, mas senão Corinthians e Vasco não teriam ficado na 13ª e na 14ª posição. É curioso, né, Jair, até passar para você que você pegou a palavra aí, quando a gente foi acompanhar a final da Libertadores, o discurso do Abel, da Leila, do pessoal, era a virada de chave, né? Que é virar a chave, o que termina mal o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras e tal, etc. E a virada de chave, porque era outra competição, porque era Libertadores, que era outro momento, outra situação e tal. A gente não viu essa virada de chave no Palmeiras na final contra o Flamengo. Não viu, né? De quem a gente viu virada de chave mesmo foi do Corinthians, mas agora a gente está falando primeiramente do Vasco e desse Vasco que fez uma reta final assim muito ruim, sendo goleado em uma equipe, claro, B ali para o Atlético Mineiro, mas sendo goleado, mas que realmente fez 2 jogos
acho que exemplares aí para a temporada dele com o Fluminense, né? Boa noite, William. Boa noite aos amigos. Boa noite, fã de esporte. Assim, o Vasco com goleadas sofridas, aquela goleada, por exemplo, em cima do Internacional, parecendo... Não foi um ponto fora da curva, tendo em vista que foi a reta final do Vasco, mas a gente falava antes, justamente em relação ao favoritismo. Cruzeiro e Fluminense eram os favoritos e a gente justamente falava, Corinthians e Vasco precisam de uma virada de chave. Municípios. Ô, âncora, Intercontinental não é mundial. Desculpa discordar de você, mas aliás, tem linha de passe, quarta-feira, e edição dupla, hein? Depois da decisão entre PSG e Flamengo, a gente vai ter uma linha de passe para falar aí sobre a vitória, o título ou a derrota do Flamengo. E depois a gente vai ter o linha de passe pós-primeiro jogo da decisão aí da Copa do Brasil, jogo de ida que será entre Corinthians e Vasco. O mando vai ser do Corinthians. Por falar em Corinthians, a gente vai repetir um pouquinho o roteiro ali do jogo do Vasco, que vai ter que ir para decisão por pênaltis, né? Cara, que roteiro! Decisão por pênaltis com o Cássio do outro lado. E aí o Hugo Souza vai e me pega 2 pênaltis, Calçade. Nossa, quase o Matheus Pereira faz um golaço. As duas semifinais foram legais, né? Assim, os 4 jogos, porque o mata-mata traz emoção, não é? Sim. Ele vem carregado de emoção. E é claro que teve um jogo legal. O Corinthians perdeu a marcação no primeiro tempo. O Corinthians entrou para jogar com a vantagem. E jogar com a vantagem, e era o mesmo time, tá? Que atuou no Mineirão. Porém, o Corinthians baixou tanto e o Maicon entrou tanto na defesa, entre os zagueiros, que ele largou o Matheus Pereira, ficou largado. Aí, você larga um cara desse, ele começa a criar uma série de oportunidades. E largada ele jogou muito hoje. E o meio de campo tinha ali o Carrilho, tinha o Martínez e o Bidon. Então era o mesmo quarteto, só que ao baixar muito, você deixava Memphis e Yuri Alberto numa outra dimensão, eles estavam num outro jogo, num outro estádio. E o Corinthians perdeu as conexões, então pressão do Cruzeiro o tempo todo em cima do Corinthians. Na primeira etapa, o Corinthians faz 1-0. Poderia ter feito mais. O Cruzeiro tá? faz 1-0, né? O Cruzeiro faz 1-0. Poderia ter feito mais, porque o Hugo Souza fez defesas incríveis. O Cruzeiro poderia ter saído com 2 até 3 no primeiro tempo. Aí a segunda etapa mudou tudo, né? Porque entrou o Ranieri, entrou o Garro também, então o Corinthians passou a ter conexões. Completamente. O Garro jogou muito. O Corinthians teve conexões. Ele teve um primeiro volante que marcou o Matheus Pereira, então já cuidou de um problema. E o Garro que conectou o time com o Memphis e o Yuri. E o Corinthians aí naturalmente com a energia do estádio que joga junto, né, daquilo que realmente faz a diferença hoje no clube, que é a sua torcida. E conseguiu 2-1 e os pênaltis foram aquilo que a gente viu, o Hugo Souza brilhando também. O Cruzeiro mudou muito, né, do primeiro para o segundo jogo, né? E aí é curioso, o futebol tem muito disso, né? Porque alterações que o Jardim não queria fazer, que ele se viu forçado a fazer, recolocaram o Cruzeiro no confronto. 2 delas. A primeira, pré-jogo, ele não podia contar com o Lucas Romero suspenso, ele entrou com o Mateuzinho, com o Matheus Henrique. E ter um jogador com a característica do Matheus Henrique e olha que o Romero faz uma temporada espetacular, mas para um jogo em que o Cruzeiro tinha que jogar, o Mateuzinho jogou muito no primeiro tempo. E como o Calçade falou bem, como o Corinthians baixou para marcar, o Mateuzinho tinha muita liberdade para coordenar as jogadas. O Matheus Henrique, né? O Mateuzinho, a galera confunde com o do Corinthians. E isso fez muita diferença para o Cruzeiro ter um jogo muito mais fluido do que teve no primeiro jogo. E no decorrer da partida, outra troca que ele veio forçado a fazer. Ele opta pelo Sinisterra. Sinisterra se machuca. Aí ele vem com o Arroio. E o Arroio entra com um demônio no corpo. Foi mesmo. Faz 2 gols e joga muito bem. Então, assim, as imprevisibilidades do jogo deram ao Leonardo Jardim, com o elenco que tem o Cruzeiro, a possibilidade do time fazer um outro tipo de jogo. O primeiro tempo do Cruzeiro foi excelente, no nível do primeiro tempo do Corinthians no Mineirão. No segundo tempo, gol de contra-ataque rápido, mas o time não respondeu tão bem ao restante do jogo. E a mudança do Dorival, o Dorival foi inteligente ao fazer a leitura do desencaixe do primeiro tempo, isso mudou, né? Ele volta para o segundo tempo com o Losango no meio, né? Ranieri de primeiro, ele solta mais o Maicon para marcar e jogar na esquerda. Bidon ele bota do outro lado, do lado que era do Carrilho, e deixa o Garro de enganche ali. O Garro joga muito bem. E o Corinthians sobe de produção, assim. O Corinthians produziu, no meu entendimento, para se classificar no tempo normal, para se classificar antes dos pênaltis. Você está falando dos 2 jogos ou hoje? Hoje. Não,
No 180, o Corinthians, para mim, foi melhor em 3 dos 4 tempos, foi melhor no confronto. E no jogo de hoje, pelo segundo tempo, 2 bolas na trave, mais umas 2 defesas do Cássio, mais bola passando perto. O Corinthians poderia ter se classificado antes dos pênaltis. O Cruzeiro teve um segundo tempo depois do gol marcado, para mim caiu muito de produção. Baixou, né? Mas foi um jogaço. Foi um jogo espetacular. Acho que cansou. Também. Acho que o Dorival tirou muitas lições daquele jogo do Brasileiro, né? Sim. O 3-0 lá. Enfim, o Cruzeiro atropelou o Corinthians com a linha de 3. E ali o Dorival percebeu que não ia adiantar baixar muito a linha de 3 e deixar o meio-campo solto. Sim. Pega o primeiro tempo, que era. Eu ia falar exatamente a mesma coisa que você falou, do Matheus Henrique. Mas aproveitando que você já falou do Matheus Henrique, vou destacar o Lucas Silva. Sim. Que porque o Matheus Henrique. Repertório, hein, Jajá? Isso aí que é bom, plano B, hein? Gostei. Pegar um plano B ali, né? É isso aí, porque o Matheus Henrique fez exatamente o que o Zupa disse, né? Pegou ali, pegava a bola entre os zagueiros, porque o Yuri Alberto e o Memphis iam fazer a sombra. Eles não vão marcar. Então eles estavam fazendo a sombra, só que estavam aproveitando justamente o espaço, que o Bidon colava neles dois e o Lucas Silva estava flutuando. O Lucas Silva correu uma barbaridade. Quem pegar para ver de novo aí o jogo, quem gosta, né, tem esse tipo de curiosidade de ver o jogo depois, olha o primeiro tempo do Lucas Silva. O Lucas Silva correu muito, ele estava servindo de apoio para todo mundo. Ia a bola lá no William no lado direito, o Lucas Silva pedindo bola. Ia lá a bola no Kaique no lado esquerdo e lá o Lucas Silva pedindo a bola. Ele estava fazendo o jogo do Cruzeiro girar muito bem. Aí, para mim, a percepção do Dorival foi perfeita. Vou colocar o Ranieri, porque o Matheus Pereira estava aproveitando esse espaço também. Muito. Que o Lucas Silva estava gerando. Então, vou botar o Ranieri para prender o Matheus Pereira, para ter alguém para fazer essa marcação, e o Garro para preocupar os caras também. E aí o Lucas Silva não ia ter tanta mobilidade para correr para frente. Ele ia ter que correr para trás para marcar o Garro. Só que eu até anotei aqui, 15 do segundo tempo, o meio-campo do Cruzeiro morreu. Mas esgotou fisicamente, porque correu muito no primeiro tempo. Só que acabou não conseguindo aproveitar ali as chances que ele gerou e não fez mais gols. E aí no segundo tempo, as mudanças do Dorival, que encaixa com o Ranieri e o Garro, e o meio-campo do Cruzeiro que cansa, aí esquece. Aí foi o Cássio que manteve mesmo o Cruzeiro no jogo e fez a partida ir até os pênaltis, porque senão nem isso aconteceria. Você acha que o Cássio falhou no gol? Podemos até rodar aí. Ele dá um soco meio fraco e a bola sobra no meio da área. Eu não chamaria de... Ele poderia ter tentado socar mais forte, mas ele estava com o movimento mais... O movimento dele estava curto para dar o gatilho, porque tinha muita gente... Tinha muita gente na frente. Eu não chamaria isso de falha, não. Eu acho que ele foi muito mais responsável por evitar uma eliminação do Cruzeiro no tempo normal do que por não ter evitado a jogada ensaiada ali, né? Que eu vejo que eu vou anotando. Eu anotei falha do Cássio, então vou confiar no que eu anotei da nota. Falha do Cássio. Porque assim, eu tava tentando lembrar na hora que você falou, tanta coisa que aconteceu hoje, mas o Garro, né? Aquela fatiada do Garro. Muita coisa no jogo. O André Ramalho ajeita e o Cássio dá, né? Aquela... Eu achei que ele falhou, assim, dava pra ele. Eu acho que ele tava atrapalhado, porque hoje em dia, né? Depois que o Arsenal começou a fazer isso, não tem mais falta no goleiro. Os caras ficam marcando o goleiro pro goleiro não poder sair e não existe falta. O cara fica paradinho assim do lado do goleiro, o goleiro não sai, enfim. Eu acho que ele poderia ter feito coisa melhor. E a bola acabou ali sobrando no Bidu, que se antecipou, né? O Bidu também foi muito rápido. Foi. Porque ele se antecipou, o movimento cabeceou e acabou saindo do gol. Eu acho que existe o frango, não é um frango, existe a falha. E eu vou chamar isso de uma falha de jogo normal. Aí, ó. Porque não é uma falha. É um lance em que ele tem uma certa dificuldade. Olha quanta ali, gente tá perto 500 dele. pessoas. E ele devia ter dado esse soco, obviamente, com mais força. Ele teve o azar, porque ele toca na bola, não tem nem como ver, no único lugar onde tinha jogadores do Corinthians na área para finalização rápida. Olha, estão dois aí. Qualquer outro lugar não tinha. Se ele conseguisse ir com a mão direita, ele daria o soco mais forte. Então, ele assim, não conseguiu ir com a mão direita. Eu acho que assim, é uma falha de jogo normal, não dá para você criticar o goleiro por isso. Aliás, ele fez um grande jogo. Até depois do que ele fez, um grande jogo. agarrou a barbaridade. Não gera uma intervenção profissional como se deve ter no elenco. Você vê aquela bagunça toda, às vezes o cara... Compare com o do Palmeiras e você entende a enorme diferença. Exatamente. Né? Isso é a realidade, gente. Enquanto o Corinthians não arrumar a casa, ele pode ter gente assim... modulando o seu comportamento em função do que vê no noticiário, do que sente no dia a dia dentro do treinamento, né? E mesmo assim é um clube que está na final. Por quê? Porque escolheu esses 2 jogos. Sim, escolheu. Não escolhe. Escolhe. Mas aí de novo eu vou pro Dorival. Ele tem uma coisa pro tempo atual. Ele é um mestre de entender contextos de vestiários. Então eu tenho absoluta certeza que o Dorival não forçava nas entrevistas no Campeonato Brasileiro
quando o Corinthians não se mobilizava. De olho como na era Copa do necessário. Brasil. Falando. Não só isso, ele sabia que não ia funcionar, queria gerar um desgaste com os jogadores, ele entendia as circunstâncias do clube. E aí eu posso pegar para a época do São Paulo também a coisa, ou no Flamengo, quando ele conseguiu gerenciar ali as vaidades dos jogadores, que a escalação tinha muito a ver com isso, achando soluções dentro do que é possível. Não é só uma questão de ser um bom treinador taticamente ou de dar os melhores treinamentos. Porque você pode ter um treinador, às vezes, que entende mais do jogo até, ou de métodos de treinos mais modernos que os que o Dorival entende hoje. E o Dorival é um bom técnico, tá? Sim, mas concordo. isso serve pro Corinthians hoje? Servia quando ganhou pelo São Paulo? Não serve. Isso coloca o Corinthians numa final? Você traz o Guardiola hoje. O mestre. Meu preferido, tá? O mestre dos mestres, dos técnicos em atividade. Ele vai ser, eu acho que não, ele vai ser engolido pelas circunstâncias do clube, porque tudo que ele quer fazer e o que ele entende não é aplicável. Apesar de entender muito mais do que entende, por exemplo, qualquer técnico brasileiro. Então o Dorival, a capacidade que ele teve nessas 3 Copas do Brasil e nessa, de entender contextos, de como levar a temporada, de como entender a hora de puxar um pouco mais, de tirar, de modificar as trocas hoje no intervalo do jogo. Aí é o conhecimento do futebol. Sim. Cara, assim, com todo respeito, cara, é uma aula. É uma aula, não é por acaso que chega em 3 finais seguidas. E dentro de campo tem jogadores que cresceram, né? Quando você olha a regularidade que o Breno Bidon vem mostrando, nos jogos grandes, inclusive, e ele é um menino muito jovem e fisicamente mais fraco que outros, o nível de regularidade do Bidon nesses jogos grandes também passa pelo amadurecimento nas mãos do Dorival Júnior. Assim. Então, tem a administração de contexto. Se a gente parar para olhar nesses meses de Corinthians, além de todas as perdas de jogadores machucados, transfer ban, etc e tal, o Dorival teve que lidar com o Memphis, que não foi treinar porque não recebeu salário, teve que lidar com o Yuri Alberto batendo pênalti de cavadinha em jogo importante, teve que lidar com o José Martínez, que sumiu depois da data FIFA, reapareceu 4 dias depois, foi expulso em quase 2 jogos seguidos. São muitas questões que são... Os problemas do Corinthians, eles são de cima para baixo. Por isso que eu tenho alguma reserva em entrar na conversa do Calçade do escolher jogo. Assim, eu olho o contexto, eu falo, será que dentro desse contexto realmente dava para o time do Corinthians, no brasileiro de longo prazo, responder tão melhor? Para mim faz mais sentido esse time conseguir, de fato, se mobilizar para os grandes jogos. Né? É que a diferença foi abissal mesmo. Parece outro time, de fato. Parece não. Lesão dos principais jogadores do Parque, só para complementar o que você... Pessoal, vou falar uma coisa aqui, ó. Eu achei a derrota para o Cruzeiro na Neoquímica Arena normal. Achei normal. Porque o Cruzeiro tem um bom time, tem um bom técnico. O Cruzeiro, no Brasileirão, fez melhor campanha fora de casa do que em casa. Então, eu achei comum, normal, perder para o Cruzeiro. O Corinthians conseguiu a vaga, é o que importa. Estamos na final da Copa do Brasil. Primeiro jogo é quarta-feira. Eu acho que é quarta-feira o primeiro jogo. Agora é foco total. Foco total nesse jogo para não vacilar. Porque o Diniz, repito, o Diniz, ele surpreende. Tanto favorável ou contra. Ele já ganhou de 6-0, como também já levou goleada de 6-0. Então é surpreendente o Vasco hoje. Não dá para confiar em nada. Comenta, representa...